rapaz caminhando lá pela margem do rio, estava meio desacorçoado, caminhando pela margem do rio, porque ele precisava chegar no outro lado, e ele não tinha ninguém ali por perto, não tinha barco perto, nem nada. E ele seguiu ali, caminhando, meio xoxo, meio tristonho, né? Pensando, vai, agora como é que eu vou para o outro lado? E de repente ele escuta um barulhinho e vê um senhor se aproximando dele ali, de barco, né? O senhorzinho ali remando e tal. E aí o senhorzinho olha para ele e diz: o senhor precisa de alguma coisa, né? Quer uma ajuda? Ele diz: sim, eu preciso de uma ajuda. Eu preciso chegar do outro lado e não tenho como. Ele diz: não, entra aqui no barco que eu te ajudo sem problema nenhum. E aí o rapaz lá, né, feliz da vida que ganhou uma carona ali, entrou no barco e ali, sentadinho, começaram a conversar, ele e esse senhor que estava lá remando o barco. E nessa conversa e tal, ele começou a reparar que cada vez que esse senhor tirava os remos de dentro da água, ele via alguma coisa escrita nesses remos. E ele ficou meio intrigado com esse negócio, né? Aqueles remos bonitos. O barco era bem simplesinho, mas tinham remos de carvalho bonitos, remos bem feitos. E aí tinham essas palavrinhas escritas lá no remo. E aí ele olhou, ficou meio intrigado, começou a prestar atenção para entender que palavra era essa, que cada vez que o remo mexia, a palavra aparecia. E aí, de repente, ele conseguiu entender e ler ali o que estava escrito. E ele leu num dos remos a palavra acreditar. E no outro, quando o senhorzinho mexeu lá o remo, ele leu a palavra agir. E aí ele ficou intrigado, um remo com acreditar, o outro remo com agir, que parada é essa? E intrigado assim, ele perguntou para o senhorzinho, olha, reparei que o senhor tem aí essas duas palavras escritas nos remos, né? O que é isso? Qual é o significado? E aí o senhorzinho, com todo carinho, com toda a paciência, né, parou o barco e começou a remar, só com um dos remos, só com o remo do acreditar. Remou, remou com o remo do acreditar e o barco, que antes estava andando, ficou paradinho e começou a andar só em círculo. E o senhorzinho remando ali com o remo do acreditar. Então ele parou, né? O homem sem entender nada ali, os dois andando em círculo dentro da água. O senhorzinho parou com aquele remo e começou a remar só com o outro, só com o do agir. E remou, e o barco começou a rodar para o outro lado. E aí, então, o senhorzinho explica. Sabe o que é? Sabe o que significam essas palavras aqui? Elas significam que nós estamos aqui em algo que eu posso chamar de o barco da autoconfiança. E se a gente parar para pensar, a margem do rio, ela pode ser vista como nosso objetivo. Então, nós estamos aqui no barco da autoconfiança, remando para chegar no objetivo. Se eu remo só com o acreditar, a gente não sai do lugar. Se eu remo só com o agir, a gente também não sai do lugar. Então, para que a gente realmente faça o barco da autoconfiança andar, nós precisamos acreditar e agir. Exatamente assim. Com a psicologia, com os nossos atendimentos, com o nosso viver de psico, é exatamente a mesma coisa. Tem muito psico que só acredita e não age. Tem muito psico que só age, mas nunca acreditou nem de longe e por isso acaba não tendo resultado nenhum. Então, o fundamental é que nós consigamos entender, absorver que acreditar só por acreditar não nos leva a lugar nenhum. Agir só por agir, sem alinhamento, planejamento e sem acreditar que isso pode nos levar a algum lugar, também não serve para absolutamente nada. Então, alinhar esses dois pontos dentro da nossa realidade psico é o que vai fazer com que a gente consiga, sim, prosperar de uma maneira diferente dentro da profissão e, claro, ter a segurança, a autoconfiança que a gente tanto deseja ter para ter muito resultado, para que a gente tenha a clareza de que o paciente vai chegar para nós e vai ser, sim, muito bem recebido, muito bem acolhido e vai ter resultados valorosos.